Hoje eu vou voltar de novo questão do acabamento e hoje eu tenho um checklist do que a gente tem que fazer no final, antes de entregar a peça para cliente. Então, os pontos principais que a gente vai olhar ali naquela checagem final, naquela checagem de acabamento, o que ficou bem, foi feito, como está aquela peça, né? Então, a primeira coisa, a gente vai olhar as costuras. E aqui, a principal pergunta que eu gostaria de responder aqui nessa questão da costura é: qual a diferença entre uma costura bem feita e uma mal feita? Então, as costuras, a gente vai observar se elas estão bem alinhadas, se elas estão firmes, se os pontos, porque o ponto ele tem uma linha em cima e uma linha embaixo que se laceiam, né? Então ela não pode nem ficar muito acima nem muito abaixo. Eles têm que estar o ponto ali, as duas linhas elas têm que estar equilibradas no meio ali, não muito em cima nem muito embaixo. Então, e isso tudo ele é um ponto de acabamento que a gente vai checar, mas que é um ponto que a gente olha lá quando está executando. Tem que estar acompanhando, a costureira tem que estar acompanhando como está o ponto. Na mesma coisa, se a agulha não está deixando marca, se a agulha está adequada, né? Se a agulha não tiver bem adequada, no tecido pode aparecer marca da agulha, né? Então fica aquele furo, pode até arrebentar o fio do tecido. Então são os pontos que a gente vai observar, né? A linha, se ela está bem adequada, o ponto. O tamanho do ponto também é muito importante, que não pode ser um ponto nem muito grande, nem muito pequeno. Então ele deve estar ali em média de 2,5 milímetros de distância entre um ponto e outro. E a linha deve estar bem adequada ao tecido. Quanto mais próxima da cor do tecido, ela vai ficar mais discreta, principalmente não vai aparecer, mesmo quando é um pesponto que a gente passa, se a linha está bem da cor, devidamente na cor do tecido, ela não vai aparecer, não vai estar visível. Aí, outro ponto bastante importante nessa questão da costura, se ela não está enrugando o tecido, porque o tecido ele deve ficar bem plano no local das costuras, principalmente em recortes, nas emendas de um modo geral, né, de dois tecidos. Ele não pode estar enrugando, franzindo o tecido, porque tudo aí é a questão da tensão do ponto, da regulagem da tensão da máquina. Tanto a tensão da linha inferior, pode ser, ou da linha superior. Qualquer uma dessas linhas que a tensão não estiver bem regulada, estiver muito apertada, ela vai deixar o tecido franzindo. E ela vai vai fazer a diferença, aparecer um mais em cima, um mais embaixo, a outra linha, né? Então, quando a gente está costurando, a gente tem que estar observando bastante isso. Se não está, o tecido não está ficando enrugado, não está franzindo o tecido. E aí é a tensão do ponto. E nisso aí, esse ponto aí, ele vai influenciar tanto nas costuras de fechamento da peça, laterais, pences, costuras de recortes, quanto nas costuras de acabamento mesmo, que são aquelas costuras de bainha, costuras de pespontos, porque ela vai ficar, se ela não tiver o ponto bastante bem regulado e a agulha não estiver adequada, ela vai aparecer uma costura arrebentando o fio do tecido, ou então aquela costura enrugada. Então, é um ponto que a gente diz de bom acabamento, mas que é um item lá que é feito, executado durante a costura. Que se a costureira não estiver bem observando tanto a agulha, a adequação da agulha, a regulagem da máquina, vai dar diferença.
Aí vai agulha, regulagem da máquina, linha, o tipo da linha. Outro ponto muito importante que a gente tem que observar e que é muito importante na execução da peça para ela ficar bem feita. É a qualidade da linha que a gente está usando. Uma coisa que eu já falei é a cor da linha, se ela está bem adequada. E aí a adequação da espessura da linha. Quando a gente costura tecido sintético, hoje em dia normalmente a gente usa linha de poliéster, né? Então, na maioria dos casos. Mas se a gente vai costurar uma peça de tecido de algodão ou viscose, até pode ser o tecido a linha de poliéster, porque é o mais comum que a gente tem hoje. A gente tem as linhas revestidas de algodão e que apropriadas para a gente costurar principalmente o linho. Por quê? Por que essa diferença? O linho é um tecido que precisa de uma temperatura muito alta no ferro para ser passado. Mesmo com vapor, com tudo, ele precisa de uma temperatura mais alta. Então, e a linha principalmente em casa, que a gente tem um ferro comum, nas lavanderias, tudo, elas têm aqueles outros ferros que não precisa às vezes ter nem muita temperatura, porque o vapor ele faz o desamasso do linho muito bem. Mas em casa a gente já não tem essa facilidade e às vezes o ferro está muito quente para aquele tipo de linha. E o que acontece? O ferro queima a linha e ela derrete, então descostura. Então o ideal é costurar o linho com linha de algodão, e os outros tecidos podem ser do poliéster, porque eles não vão poder ser passados com um tecido, com um ferro tão quente. E outro ponto bastante importante, né? Já falamos da questão do ponto, da regulagem da máquina, das costuras, que aí a gente tem a diferença nas costuras, né? Que a gente tem que ter, é a regulagem da máquina, essa diferença, a regulagem da máquina e regulagem da agulha, né? A agulha e a linha, para ficar adequada ao tecido. Se o tecido é muito fino, se usar uma linha muito grossa também vai fazer uma diferença muito grande. Fica muito difícil de regular o ponto e ele fica muito visível. Então, se é um tecido fino, tem que ser uma linha mais fina também. E aí a gente vai olhar os acabamentos, as bainhas. O que é bainha? Bainha normalmente é o que a gente faz na barra de uma peça, nas bordas do tecido, né? Aí se tem um babado, vai uma bainha. Se tem um tecido que fica solto, um recorte que fica solto, um volume que fica solto, não é embutido, né? Vai uma bainha. E aí a gente tem que estar observando se a bainha está adequada. Porque ela pode ser feita no ponto de bainha de lenço, que é bem fininha, se for um babado fino, um tecido fino. Mas às vezes o modelo ele pede que seja um tecido, uma bainha sobreposta, que vem dois tecidos e fazem aquela borda, né? Porque aí se você quer um efeito de volume, um efeito diferente. A mesma coisa, ontem eu estava vendo uma jaqueta, era uma regata, que ela tinha a bainha, uma bainha dupla aqui. Então, porque ela era transparente, fina, mas aqui ela era dupla para ela ficar mais armada. Então, são detalhes de estilo, que seria estilo da peça, mas que a gente, aí nesses casos que a bainha é dupla, né, que a gente vai observar a qualidade da costura. Ela tem que estar bem reta, tem que estar bem na borda, 1 milímetro, 2 milímetros no máximo da borda do tecido, da costura ali do tecido, né, da dobra. E o ponto deve estar bem regular, 2,5 milímetros de tamanho, para ele ficar bem homogêneo, bem firme. Por que um ponto menor também? Porque um ponto menor ele dá mais resistência na costura. Ele não fica um ponto que vai desmanchar com mais facilidade. Quando a gente costura com ponto grande,
Então ele fica fácil de ser arrebentado, tanto a costura, quanto de puxar o fio e desmanchar aquilo tudo ali. Então o ponto menor, ele vai deixar a costura mais firme. E aí nos pespontos, nas costuras laterais também, tudo é isso, 2,5 de tamanho do ponto, para não ficar um ponto muito grande e ficar uma costura muito frágil. Aí as bainhas, né? Isso aí, se ela vai ser uma bainha invisível. E a bainha invisível, ela é muito usada em tecidos mais finos. Se a gente está usando um tecido mais grosso, ela pode ser, ela fica tipo invisível, ela é dobrada, 2 dobras, mas ela vai ficar mais grossa, porque o próprio tecido, ele é grosso, então ele não vai deixar a bainha fina, muito fininha. Ela pode ser tipo bainha de lenço, mas ela pode também ser uma bainha com 2 centímetros a mais, ou mais, né? E isso vai depender do modelo, do estilo da peça mesmo. É uma decisão de estilo mesmo, e como vai ser essa bainha. Mas aí também, o ponto deve estar firme, reto, coerente, a linha mais na cor do tecido. E também outra decisão de estilo que vai ser uma linha, vai ser um pesponto aparente, vai ser uma linha diferente, que às vezes você quer fazer um destaque na cor da linha, e aí coloca uma linha de outra tonalidade, um azul com vermelho, um preto com branco, um branco com preto, um azul com amarelo. Então, isso é um estilo do modelo, né? Então, essa decisão de acabamento vai ser do estilo, mas a qualidade do ponto tem que ser observada. Porque aí, se vai ser um pesponto aparente, o ponto também pode ser maior, pode ser 4 milímetros, 4,5, 3,5. E aí a decisão de qual estilo vai querer naquela detalhe. Aí outro ponto. Tem forro, não tem forro na peça. Se a peça tem forro, o que eu recomendo é que todas as costuras fiquem embutidas no forro. Aí, se vai ser embutida, nessas bordas de decote, cava, quando a gente prega o forro, faz o forro, vira, o que é recomendado? Fazer uma costura aqui por dentro, no forro, rebatendo as costuras todas para um lado só. A costura não vai ficar aparente do lado de fora, mas ela vai ficar por dentro, rebatendo tudo, para não acontecer do forro e ficar saindo para fora, para a gente ter mais segurança de que o forro vai ficar para dentro, né? Então, observar essas costuras também é da mesma coisa. É um pesponto, então ele tem que estar 1, 2 milímetros no máximo de distância da borda, os pontos regulares, e aí as costuras todas embutidas aqui, tudo lateral. E se não for forrado, ou se o forro não for embutido, como foi feito o acabamento interno? Porque eu já peguei algumas peças que ela é forrada, mas o forro não ficou embutido, a costura do forro não ficou embutido. Ela foi costurada, feita a costura do tecido principal, ela ficou embutida para dentro do forro. Só que a costura do forro ficou para o avesso da peça. Ele poderia ter ficado, que o tecido não era transparente, ele poderia ter ficado para dentro também. Então, se você vira do direito ou do avesso, todas as costuras estão ali escondidas dentro do forro. Isso faz uma diferença, que é a diferença que as pessoas veem bom acabamento. É isso, é um pequeno detalhe. E não é nem mais trabalhoso, porque essa peça que eu peguei, até aqui era tudo embutido, só que aqui aparecia a costura do forro. Então é um detalhe apenas na hora da montagem, de ter o cuidado de colocar direito com direito. E depois que a gente vira, fica o avesso com o avesso. O avesso do forro junto com o avesso do tecido. É um pequeno detalhe, um capricho na hora da costura, que
a gente vê aí o capricho, o cuidado nesse pequeno detalhe, né? Que faz a diferença na peça como um todo, né? Então tem esse aspecto do forro. E qual é a importância do forro, né? Por que a gente vai usar forro? Normalmente é porque o tecido, ou é para reduzir a transparência, nesse caso aqui é uma seda bem mais fina, ela não é transparente, mas ela também não é muito grossa. E aí, às vezes a gente não quer que fique parecendo a lingerie de baixo, né? Então, o forro ele vai dar essa proteção. E também o forro ele vai deixar a peça mais grossa, mais aquecida, né? Então é um recurso também que a gente usa muito para deixar a peça mais quentinha, né? Melhor. Ou no caso, se o tecido de fora é um poliéster, você coloca um tecido de forro de algodão, ele vai deixar mais confortável para o uso, principalmente para o nosso clima aqui, quente. Então, o forro ele tem essa importância de velar. No caso das transparências, no caso das rendas que precisam normalmente de um forro, né? E ultimamente, com as rendas, o forro tem sido usado até como um recurso de estilo, de fazer a renda, o detalhe da renda aparecer mais, que você coloca, como eu tenho usado muito, um cor nude, né? De forro, e o preto, a renda preta ou renda de outra cor, que aí vai realçar os desenhos da renda. Ou até, normalmente tem sido usado o nude. Um vestido de noiva que eu fiz, que a renda era branca, era off-white, né? E aí foi usado um forro nude, bem clarinho, mas que realçou mais o desenho da renda, apareceu muito mais. Então, esse efeito de usar o forro como dá um realce no tecido principal. E também, se for um tecido devoré, que você coloque um forro diferente, ele realça o desenho do devoré. Daquele veludo todo, ou veludo ou outro tecido que ele os desenhos, a estampa fica fixada no tecido por fibras diferentes, né? No caso aí da roupa ser toda ferrada, né? Como eu já falei, o ideal é que o forro fique embutido, as costuras todas fiquem embutidas no forro. A outra questão na questão do forro é aquelas partes em que vai aparecer. Por exemplo, quando a gente faz corpete, que pode aparecer aqui assim, alguma coisa do forro, e normalmente a gente costuma usar forrar com o mesmo tecido do principal. Então, com o mesmo tecido aqui de fora, a gente faz o forro por dentro. A mesma coisa quando tem fenda nas saias, que a gente pode usar ou o mesmo tecido para forrar, que vai ficar, o que vai aparecer não vai ver diferença entre o tecido principal e o forro. Ou então o que é usado também, você colocar um tecido diferente, como forro, um tecido com outro desenho, às vezes, que é também uma escolha de estilo. E aí, o que a gente vai observar bem na qualidade da peça. Esse forro está casando bem com o tecido principal, ele tem que ser um tecido que fique harmonioso, que ele faça uma harmonia entre o tecido de fora e o tecido de dentro. Mesmo quando é uma estampa, quando é um desenho, uma coisa assim, ela tem que estar em harmonia com o tecido de fora, com esse tecido externo, né? Então, esse cuidado no acabamento do forro, que a gente vai observar na qualidade do tecido e vai checar se está tudo, as costuras estão todas, porque tanto para costurar na peça principal, no tecido principal de fora,
quanto no tecido forro, é importante a gente observar a qualidade da costura, porque para não estar franzindo, para não estar repuxando. E uma coisa também muito importante que a gente tem que observar, e isso é uma coisa que vai afetar o acabamento da peça, mas que é feito lá desde a modelagem, que é a questão do fio do tecido. Se ele está, se a peça foi cortada no fio reto, porque quando a modelista faz a modelagem, ela marca o fio do tecido. E aquele fio tem que ser bem observado na hora de colocar o molde em cima do tecido. Porque se não, a gente não observar isso, o que pode acontecer? A peça vai ficar repuxando. Uma coisa que acontece, que a gente observa muito, é a questão do viés. Quando a gente vai pregar viés, se ele não estiver exatamente no viés, ele vai repuxar e vai torcer. Vai fazer pregas mais facilmente, porque normalmente ele já pode acontecer isso. Mas ele, se ele não tiver cortado no fio reto, certo, de viés, ele não vai ficar, ele pode dar prega. Então é uma coisa que a gente tem que observar na hora de cortar as peças, o fio do tecido, e o forro tem que ser cortado com o mesmo cuidado do tecido principal, porque senão ele pode repuxar. E na hora de costurar também, principalmente essas costuras embutidas aqui, se a gente descuida um pouco, isso aqui na hora de pregar e encaixar, por isso que a gente faz piques nos moldes e faz pique no tecido, para encontrar os piques e encaixar para o forro não ficar repuxando. Se o forro repuxa, às vezes ele pode até repuxar o tecido principal. Então é um ponto que a gente tem que estar olhando muito bem para na hora de costurar, para não dar problema lá no final da peça, que na hora de que vai conferir o acabamento. Então na hora a costureira tem que estar muito atenta para não ter problema no resultado final da peça pronta, viu? Então, essa questão do forro, né? Já falei do corte, do tudo. E aí tem as peças que não tem forro. Como fazer um bom acabamento, vamos observar um bom acabamento numa peça que não tem forro. Então você pode simplesmente só passar um overlock. Mas numa peça que você quer, num vestido de festa, numa roupa assim, mais fina, que você quer apresentar um acabamento mais fino, se não tem forro, o que a gente pode fazer? Pode só rebater a costura e embanhar tudo. Dobrar e embanhar tudo. Pode também tecidos que desfiam, isso em tecidos que desfiam menos. Em tecidos que desfiam mais, a gente pode passar um overlock todinho nas bordas do tecido, dobrar e passar a costura, rebatendo. Então ela vai ficar um acabamento como se fosse uma bainha no tecido que a gente vai fechar. Isso o ideal é fazer antes da gente fechar, é muito mais fácil. Mas em roupas que a gente está fazendo sob medida, que vai prova e tudo mais, às vezes não é possível, porque às vezes não tem que aparar alguma coisa. Então é depois que a gente costura. Então por isso, quando a gente vai fazer roupa sob medida, o ideal é deixar uma margem de costura de pelo menos 2 centímetros. Não 1 centímetro que eles recomendam, 2, 2,5, porque às vezes o acabamento que a gente vai ter que fazer e ajustes que a gente vai ter que fazer durante as provas. Então, um acabamento é fazendo isso, fazendo essa dobra. Outra forma, que a gente, em tecidos finos principalmente, muito finos, a gente fazia a costura francesa, que é aquela costura que a gente passa uma vez pelo direito, avesso com avesso, vira e passa de novo pelo avesso. Então ela vai ficar totalmente, sem aparecer fios, linhas, nada, apenas a costura. Então o acabamento fica muito fino e é muito usado em tecidos transparentes. E mesmo quando ele vai em um forro de outro tecido, a gente usa essa costura para não ficar desfiando, porque tecido transparente ele é mais fácil de desfiar e fica mais, soltar mais linha tudo, então a gente faz uma costura francesa. E aí outro ponto
No outro acabamento para tecido, quando a gente não vai fazer forro, que é usado muito em casaco, muito em blazer, tudo, e em acabamentos assim da braguilha de calça, tudo isso, ou casaquetos todos, é o viés, fazer todo o acabamento nas costuras com viés. Alguns desses acabamentos do viés, o acabamento com viés, pode ser feito antes de fechar a costura, que é aquele no meio das costas, cava, manga, essas coisas. E outros são feitos já no final, que é às vezes fazer o acabamento aqui da junção da limpeza aqui com o ombro. Então, isso é da borda aqui, das cavas todas que são feitas depois. É um acabamento que fica muito fino, muito bonito, e que também ele pode ser feito com viés na cor do tecido, às vezes até do próprio tecido, se é um tecido fino e que dá para fazer um viés bom, ou pode ser feito no viés com tecido colorido, estampado, xadrez, de bolinha, conforme o estilo que você quiser apresentar, é o que a pessoa quiser. Isso vai depender muito a gente vê muito assim com o viés colorido, que é um estilo de marca às vezes, né? Que a pessoa usa como uma marca, usa naquela temporada, está usando um cor de rosa, pink. Então é uma coisa bem própria que dá um bom acabamento, dá um efeito, dá um diferencial na peça, um bom diferencial, às vezes, viu? Fica muito bonito e que vai dar qualidade. E da mesma forma que a gente vai observar, o viés está bem pregado, o viés não está com dobras, tem que ter o mesmo cuidado que a gente vai pregar o viés aparente. Então, no viés de acabamento também, ele deve ser bem feito, com os pontos regulares, tudo aquilo, viu? Então, é um ponto que vai ser bem observado na hora que a gente vai conferir. As bordas finais do viés, elas estão dobradinhas, estão bem arrematadas. Tudo isso é para a gente checar naquele momento. E aí tem a questão dos aviamentos que a gente vai utilizar. Porque às vezes tem entretela, às vezes tem zíper, botão, as acélias. E são coisas que a gente vai observar se elas foram bem feitas, se elas estão bem pregadas. No caso do zíper, o zíper é de boa qualidade, ele está bem embutido ali no forro. Se ele não é embutido, ele está com acabamento de viés na sua borda toda para fazer a limpeza. Porque, na verdade, o objetivo do acabamento é todo ter uma peça interna, que você olha interna, e ela tem limpeza, apresenta limpa. Não tem linhas sobrando, não tem linhas desfiando, nada disso. Então a gente faz o acabamento ou na overlock, ou deixa tudo embutido. E às vezes até com overlock, eu gosto de passar overlock ainda, quando vai ficar a costura embutida, quando, no caso de saias, tudo, que ela vai ficar o forro solto da saia. Que ele dá. E dependendo da peça, dependendo do tecido, às vezes a costura fica toda embutida, mas mesmo assim, às vezes eu gosto de passar um overlock porque o tecido desfia muito. Se desfia muito, a gente reduz aquilo ali nas lavagens, a possibilidade de desfiar e chegar a desmanchar as costuras, porque às vezes tem tecido que ele vai desfiando, chega na costura e aí desmancha a costura. Então, é um cuidado que a gente tem que ter nesse acabamento, que a gente vai observar no final lá, se foi feito isso, se está feito isso, se está adequado. Isso tudo, como eu já falei, é pensado desde o início. Aí zíper, a qualidade do zíper, a qualidade do acabamento do zíper, a qualidade do forro, viu? Porque dependendo do tecido, o forro também deve estar adequado. A gente não é aconselhável a gente colocar um forro muito ruim numa peça que tem um tecido bom. Então a gente vai procurar usar um tecido adequado, bem equivalente ali, que dê um bom aspecto. Porque na verdade é isso, é um aspecto agradável na peça como um todo. E aí tem as partes de botão e de acélias.
se foi pregada a Célia para fazer o abotoamento, como é que está o acabamento dela? Ela vai ficar embutida no forro, o acabamento, ou vai ser colocado um viés ali, fazendo um acabamento fino dessas bordas da Célia. E aí, os botões, os colchetes, como eles foram pregados? O colchete, é possível a gente colocar ele bem visível, né? Fazer ele embutido numa costura ali, que ele fique só a bordinha que vai fechar, é visível. Então, observar se isso está tudo bem feito, se os pontos estão bem firmes, se tem pontos, não tem linha sobrando, linhas emboladas, se está tudo bem pregado mesmo, os botões estão bem pregados, estão bem acabados. E aí tem algumas bordas que a gente vai fazer o acabamento à mão. Às vezes, quando a gente tem a peça que todas as costuras estão embutidas, inclusive a bainha, tudo, e tem o zíper, a gente costuma às vezes deixar ou no zíper um pedaço para fazer o acabamento, que é por onde a gente vai desvirar a peça toda para o direito, e a gente vai fazer aquele acabamento à mão, e aí tem que observar se os pontos estão bem homogêneos, estão um ponto miúdo, bem firmes, estão seguros ali, para não vai desmanchar facilmente, porque o objetivo vai fazer o acabamento à mão, e ele pode ficar bem visível, ele pode ficar bem discreto, que não você pega, abre, você tem que puxar às vezes o tecido para ver que tem uma costura ali. Então é outro ponto para você observar. E finalmente a gente vai olhar o caimento da peça. O caimento a gente vai saber se ele está bom. Aí voltamos lá no início. Como foi cortado o tecido? Ele foi... As rodas da saia, ela está caindo homogeneamente, não está fazendo godeiro, não está fazendo bico, não tá, porque tudo isso aí é na hora do corte que a gente olha, que a gente tem o cuidado para que não forme, não fique torto o fio, que aí vai entortar, entortar a coisa. Deixa eu contar aqui. Logo que eu comecei a costurar, eu já tinha feito várias calças, ficaram certinhas, e eu já contei aqui a minha história, eu trabalhava no serviço público e costurava à noite, final de semana e feriado, e férias e tudo mais. Então fazia tudo muito com pressa, né? E pouco tempo. E aí eu passei a descuidar do corte. E eu fiz uma calça e eu não prestei atenção no fio da cortar. Vai desse jeito mesmo, com pressa. E a calça, a boca da calça, essa aqui ela tá certinha, a pantalona ela fica certinha. Mas essa calça, ela ficou desviando assim, ela ficava torta. Por quê? Porque o fio, eu não prestei atenção no fio na hora do corte. E isso é uma coisa que acontece. Pode acontecer se a gente não prestar atenção. Manga, isso aqui, o fio, se ele não tiver certo, ela fica assim torcida. Isso, então, o caimento é uma coisa que a gente observa no final, mas que ela é feita no início da peça, nas primeiras fases da execução da peça. Então a gente vai observar isso para ver se está bem feita. No final já é meio difícil de corrigir. Então a correção ela é feita lá no início. Por isso que eu falo que a execução de uma roupa, de uma peça do vestuário, ela exige quase que uma engenharia, um planejamento todo. Porque a gente vai começar a pensar no modelo, vai pensar no tecido, como vai modelar aquilo ali. Na modelagem a gente vai ter que prestar muita atenção na questão do fio, por onde ele vai, como corre o fio do tecido, porque vai dar influência na execução final da peça. E nós vamos prestar atenção no forro
se vai ter forro, como é esse forro, se vai ter entretela. Se é quando a gente usa entretela de malha, a gente até pode descuidar do fio da entretela, se ela é de malha. Mas aquela que ela tem a trama como tecido, a gente tem que prestar atenção também no fio da entretela quando a gente vai entretelar. Então são os detalhes que a gente vai observar no final, avaliar o final da peça, está bem feita ou não. Mas que elas são um processo de execução, todo resultado de um processo todo de execução da peça. Então esse é o checklist. Eu vou deixar escrito aí os itens que a gente vai observar. E amanhã eu espero voltar aqui às 7h15 da manhã para a gente conversar mais um pouquinho sobre o nosso trabalho de costureiras e de realizar sonhos de outras pessoas. Muito obrigada por ter assistido e até amanhã.